Olá, bom dia, professor. Hoje eu, Rafael Amorim Delgado da Silva, irei apresentar o trabalho sobre a filosofia da linguagem. Então, professor, para abrir um pouquinho mais o assunto, eu vou tentar explicar um pouquinho mais sobre o ramo. Basicamente, esse ramo, professor, é a filosofia que estuda a essência e a natureza dos fenômenos linguísticos. E uma das principais características desse ramo é que ele procura saber a maior diferença entre o ser humano e as outras espécies que existem no mundo. Ela trata, professor, de um ponto de vista, uma visão da natureza, do significado linguístico, da referência, do uso da linguagem, do aprendizado dela, da compreensão da linguagem, da interpretação, um pouquinho da tradução também. E de vez em quando, ele também começa a estudar um pouquinho mais sobre a síntese, a semântica e a referência da frase. Professor, quem estuda isso não vem de hoje, e sim dos tempos antigos. Alguns filósofos, como Platão, Aristóteles e alguns autores estoicos, já vinham estudando isso desde os tempos passados. E na maioria das vezes, eles se ocupavam muito no significado da palavra ou na frase individual. E isso qualquer dicionário e enciclopédia pode resolver, ou talvez nem sempre. O mais interessante é o que significa para uma palavra ou frase significar alguma coisa. Por que as expressões têm o significado que têm? Como uma expressão pode ter o mesmo significado que outra? E principalmente, qual o significado de, entre aspas, significado? A pergunta, qual o significado do, entre aspas, significado, não tem uma resposta óbvia. A tradição de John Locke tratou o significado do, entre aspas, significado como uma ideia provocada por um signo, que seria quase uma teoria. A teoria do signo, de verdade, tratam os significados como condições sob quais uma frase envolvendo uma expressão pode ser verdadeira ou falsa. Teorias do significado, como uso, entendem o significado como algo relacionado a atos de fala e frases particulares. A filosofia da linguagem investiga a relação entre o significado e a verdade. Frases sem significados podem ser verdadeiras ou falsas? E as frases sobre coisas que não existem, como o Papai Noel? Quando dizemos que algo é verdade, o que é verdadeiro? A frase? Professor, agora explicando um pouquinho mais sobre a aplicação da linguagem no mundo. As teorias da referência investigam como a linguagem interage com o mundo. Frege, que também foi um filósofo e matemático alemão, lógico, defendeu uma teoria da referência na qual uma expressão tem sua referência determinada pelo sentido ou modo de apresentação. Isso é, pela maneira qual a pessoa fala é apresentada ao falante, em contraste e em resposta ao idealismo de Bradley e Bertrand Russell, criou uma teoria de referência direta. A teoria da referência, medida por Frege, difere da teoria da referência direta de Russell, no tratamento dos nomes logicamente próprios. Na explicação de Russell, o único significado dos mesmos são seus respectivos referentes. Na explicação de Fred, qualquer expressão referencial tem um sentido, uma referência. Nomes correferenciais como Samuel Clemens e Mark Twain causam problemas para a visão diretamente referencial em geral, embora não causem problemas especificamente para a teoria. A teoria de Fred, por sua vez, encontra dificuldades na articulação e na especificação das características do sentido. Tudo que eu procurei e investiguei parou até aqui, professor. Mas eu queria dar uma visão de mim. Professor, tudo pelo que eu li, os sites que eu procurei, tudo que eu li, o que que eu entendi foi que a pesquisa, esse rumo da teoria das linguagens, ele difere não apenas, o que você fala, mas do jeito que você fala, para quem você fala, o modo que você fala, a ocasião que você fala, o tempo que você fala e para o tipo de pessoa. Então essa, entre aspas, "ramo" da natureza, ela busca entender e interpretar palavras de várias formas, tudo dependendo do seu devido tempo. Eu procurei sobre isso, professor, e esse foi o meu trabalho. Muito obrigado por ter escutado.